Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos de 29 a 34. Enquanto saíam de Jericó, uma grande multidão os seguiu. E eis dois cegos, sentados à beira do caminho. Ouvindo que Jesus passava, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. A multidão repreendeu-os para que se calassem, mas eles gritavam ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhes os olhos e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em outro evangelho, se não me engano, de São Lucas, aqui Lucas 18, deixa eu pegar lá com você. Não são dois, mas um cego só, né? Lucas 18, versículo 35. O cego na estrada de Jericó. Mas a narrativa é muito parecida. É praticamente a mesma, diferença só de que é um cego no lugar de dois. E tem alguns detalhes que o Lucas coloca também aqui. Olha, vou ler aqui para você. Se você quiser tomar comigo, só para você se lembrar, Lucas 18, 35 até 43. Quando ele se aproximava de Jericó, havia um cego, mendigando, sentado à beira do caminho. Ouvindo os passos da multidão que transitava, perguntou o que era. Informaram-no, que Jesus, o Nazoreu, passava. E ele pôs-se a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A diferença é, ele fala Jesus, e no Evangelho de São Mateus, Senhor, e aí com letra maiúscula mesmo, reconhecendo senhorio. Tem compaixão de mim, e lá tem compaixão de nós, porque eram dois. Os que estavam à frente repreendiam, não é a mesma coisa, para ficar sem silêncio, Mas ele gritava mais alto, também lá. Jesus se deteve, Jesus parou, mandou chamar e disse: Que queres que eu faça? Mesma pergunta. E eles: Que eu possa ver novamente. E aqui Jesus disse: Vê de novo, tua fé te salvou. A única diferença é que aqui tem uma palavra que Jesus diz, e que nós anotamos aqui: ordem de Deus e princípio eterno, porque é a fé. Jesus está afirmando que por causa daquela fé ele foi salvo, Mas ele precisou dar uma ordem: vê de novo, Ele ordena ao corpo daquele homem a visão que volte. Bom, e eles seguiam Jesus pelo caminho e a multidão estava lá. É uma narrativa diferente, em alguns aspectos, mas trata-se do mesmo fato. E aqui também, no Evangelho de São Lucas, ele está perto de entrar em Jerusalém, está bem próximo da chegada a Jerusalém, como no Evangelho de São Mateus, porque o próximo passo de São Mateus é mostrar a entrada de Jesus. São Lucas ainda vai falar algumas outras coisas, ainda vai mostrar algumas outras
realidades que são também importantes, mas já também vai entrar em Jerusalém. Por isso são evangelhos sinóticos, né? Bom, o que nós podemos colher para a nossa vida desta palavra? Uma das coisas que me chamou muita atenção é justamente o fato de ser em Jericó. Jericó, como você já deve ter ouvido, se não ouviu ainda, vou te contar, é uma cidade baixa. Mas não é uma cidade baixa um pouquinho. É muito baixa. Ela fica abaixo do nível do mar. Enquanto Jerusalém está no Monte Sião, na montanha. Então, há uma discrepância e, espiritualmente falando, mostra o que está em Jerusalém. Em Jerusalém está o templo, está o Sinédrio, está o lugar santo. Em Jericó. Jericó é como um subúrbio, como um lugar onde o pecado acontece. Até a parábola que Jesus conta do bom samaritano fala de que o homem saía de Jerusalém para Jericó, ou seja, ele vinha de um lugar santo e ia para um outro lugar. Estava se distanciando de Deus. Só que Jesus passa agora fazendo um caminho oposto. E lá as pessoas querem voltar a enxergar a verdade, enxergar Jesus, reconhecendo Jesus. Quem está passando? Jesus. Então ele vai ter compaixão de mim e ele vai me fazer ver de novo. Veja, quando nós reconhecemos Jesus, ele tem o poder, a autoridade para nos fazer recuperar a vista, a visão. E não é só a visão física, é muito mais. É a visão espiritual de enxergar a verdade que ele é. Tem muita gente que não consegue crer porque é incapaz de enxergar essa verdade, de ouvir essa verdade, ou até escuta algumas coisas, mas ele não consegue associar o que escuta à verdade. Por quê? Porque ele não vê, porque ela não vê. Então o que precisamos? Precisamos pedir a Deus que nos faça enxergar de novo. Precisamos clamar. E mesmo que alguém, vozes, digam para você, não, cala a boca, não adianta, por que você está insistindo com isso? Isso é uma loucura de quem crê, dos fanáticos da igreja, etc. Insista, porque Jesus pode te fazer enxergar. E quando você enxergar quem ele é, quando você enxergar a verdade, você não vai trocar mais por nada. Como esses cegos que insistiram, foram valentes, porque havia uma multidão, muita gente dizendo, cala a boca, fica quieto, fala nada não, você não é ninguém. Continua aí à margem, continua aí mendigando. E eles foram firmes, foram valentes e graças a isso conseguiram a cura da sua visão. E uma vez enxergando, eles seguiram Jesus. Vamos anotar no nosso diário? Olha, tem aqui, eu confesso para você que eu fiquei bem na dúvida com esse trecho, tá? Porque, assim, ele é uma narrativa que não afirma as coisas de fato. Ele conta fatos acontecidos e que são importantes. Então, talvez aqui, eu digo talvez mesmo, né? Existe verdade aqui que não vai mudar? Existe. Jesus é esse filho de Davi. E dentro desse Jesus, filho de Davi, eles estão reconhecendo quem é Jesus como Messias. Estão reconhecendo quem é Jesus como Messias, mas não exatamente como Deus. Eles não tinham essa ideia ainda, esses cegos. Mas Jesus é de fato o Messias. Então, dá para anotar como um princípio eterno, mas entendendo bem esse contexto, tá? Porque a gente já viu muitos outros princípios eternos aqui com uma clareza muito maior, tá bom? Ah, Jaz, eu não anotei, não tem problema, tá? Você já sabe quem é Jesus, mas aqui, por causa do tipo da narrativa, né? Ele vai contando, aconteceu assim, eles fizeram isso, e aí eles gritaram isso, né? Mas
Jesus é o filho de Davi, de fato, né? Esse clamor deles. Então, pode anotar como princípio eterno esse versículo 30 aqui, né? Esse trecho, né? Jesus, o Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. E a mesma coisa no versículo 31. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Entendendo bem a relação desse Senhor, filho de Davi, que significa esse título? O reconhecimento dele. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje, como colocar isso em prática na sua vida. Se você é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, acionar o sininho da notificação, deixar o seu like evangeliza. Vamos juntos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib? Vamos fazer companhia uns aos outros. Aqui, você que está começando agora, tem as playlists. Você entrando no canal vai ver lá a lista das playlists, você vai ver a ordem que você precisa fazer estes estudos bíblicos aqui do método. Adquira o livro, porque você vai poder sempre consultar esse ali, o plano de leitura. Não esqueça de deixar o seu comentário também, o que Deus falou para você através dessa palavra. Leia também os comentários das pessoas, é enriquecedor, porque é nessa partilha da palavra que a gente cresce muito. Tem também um grupo de WhatsApp, eu não falo direto, né? Mas aqui na descrição do vídeo você vai encontrar um link para você entrar no grupo do WhatsApp. Nós estamos, de vez em quando, abrindo para as partilhas lá também. É muito bom, enriquece. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.